Edson Sadal Iizuka. Eu sou professor e pesquisador na área de administração desde 2013. Então eu dedico boa parte do meu tempo a desenvolver conhecimentos inéditos, novos no campo da administração. Bom, então a minha história, formação e trajetória, ela inicia-se com curso técnico, eu sou técnico em eletrônica. Eu, antes de cursar administração, eu fiz um tempo de medicina, mas a minha opção foi a administração. Aí eu fiz graduação, especialização, mestrado e doutorado em administração. Além disso, dentro dessa minha trajetória, eu acabei fazendo vários estágios. Aliás, o estágio foi fundamental para chegar onde eu cheguei. E depois fui trainee, depois eu fui, gestor, trabalhei com empresas, governo, a sociedade civil, e essa foi a minha trajetória ao longo dos últimos anos. É muito curioso contar para as pessoas que minha experiência com o empreendedorismo começou aos 11 anos de idade, né, em que eu ainda era um estudante do ensino fundamental. E lá eu tive as primeiras experiências empreendedoras e tudo isso foi super importante na minha trajetória. Ao ter experimentado, né, comprar, vender, negociar, tentar fazer valer uma proposta, tudo isso fez uma diferença. Mas o grande momento que eu gostaria de contar é justamente quando eu ingresso na faculdade, em que, dentre um grupo de estudantes, nós criamos uma empresa, né? Nós estávamos no segundo ano da faculdade, mas nós tomamos a decisão de abrir uma empresa de consultoria, né? E essa empresa foi a primeira empresa de consultoria no mundo dedicado ao setor público e ao terceiro setor, né? Então foi a primeira experiência empreendedora que eu tive ao longo dessa minha trajetória mais recente na universidade. Mais para o fim do curso, eu acabei gerando uma experiência empreendedora extremamente interessante, que é um concurso, foi um prêmio que nós criamos nacional, em que a gente reconhecia o trabalho de estudantes e professores de administração em benefício da sociedade, né? Então nós conseguimos, na época, captar $120 mil, né, para poder distribuir para que os estudantes e professores pudessem realizar as suas ideias e propostas. Bom, basicamente a gente está pesquisando o ensino e aprendizagem e empreendedorismo no ensino médio, no ensino superior e na pós-graduação, e também fenômenos do empreendedorismo em diferentes segmentos. Então, o empreendedorismo ele pode se dar de várias formas, mas a melhor que a gente tem que falar para as pessoas é resolver problemas. Então, às vezes, uma pessoa não consegue comprar algo, então eu ajudo ela a comprar. Né? Então a gente tem inúmeros casos no mercado em que as pessoas querem fazer algo e têm dificuldade. Eu quero alugar um imóvel, mas eu não tenho fiador, então cria-se um negócio para isso. Eu quero me transportar, mas eu não sei onde é que eu vou encontrar a pessoa que me transporta. Eu crio um aplicativo que vai trazer essa pessoa até a minha presença. Então a busca por soluções a problemas que a gente vive na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso cotidiano é o que o empreendedor tem que fazer. Veja bem, né, muitas pessoas, primeiro, têm dúvida se podem aprender ou nasce com o dom. Não, pode aprender. E esse aprender começa desde da mais tenra idade. Mas nós fizemos uma pesquisa muito interessante, que eu quero compartilhar dados inéditos, né? Um deles é que 15% dos jovens que estão no ensino médio, quando ingressam no ensino superior, já são empreendedoras. Então já são pessoas que se dedicam ao empreendedorismo desde muito cedo, né? Eu já peguei um caso, por exemplo, de um jovem que era calouro numa faculdade, com 18 anos de idade, que tinha empreendido 3 negócios, né? Então já era até veterano. Às vezes as pessoas nem percebem isso. Mas dentro dessa pesquisa nós constatamos também que 30% dos jovens não querem empreender. Então esse jovem também tem que ser respeitado na sua vontade, no seu perfil também. E os demais, né? 30% não quer, 70% quer empreender, sendo que desses 70%, 15% já são empreendedores, né? Então, esse dado que nós levantamos é fundamental para que as faculdades utilizem essa informação. Eu não vou ensinar, né, uma pessoa que já sabe andar de bicicleta o que é uma bicicleta. Eu vou ter que pegar esse jovem que já é empreendedor e fazer com que ele voe ainda mais alto. Aqueles que têm interesse, evidentemente que eu vou dar os caminhos e ferramentas. E aquele que não quer, também não adianta querer ensinar uma pessoa que não está aberta a aprender isso, né? Então a gente tem que saber respeitar esses 3 diferentes tipos de jovens que querem ou não querem empreender. Essa pergunta é a mais importante, clássica e importante para o nosso país, né?
Muitas pessoas acham que empreender é um dom, mas na verdade empreender é a possibilidade de eu aprender a fazer isso. Lá fora, as famílias incentivam seus filhos, né, as pessoas mais jovens, a sair de casa e fazer algo. E aí tem até a velha frase, né, transformar um limão em uma limonada. Então, isso você aprende, né? E ao aprender isso, você aplica na sua vida, no seu cotidiano, no seu trabalho, às vezes na abertura de um negócio. Então, você pode aprender na mais tenra idade e conforme for passando, essa experiência vai te levar a experiências cada vez mais complexas, significativas e tal. Mas você pode começar a treinar, a aprender a empreender desde 10 anos de idade, 12 anos de idade, assim por diante. E quem está no ensino médio, inclusive, pode criar protótipos, criar soluções que muitas vezes mudam a realidade de muitas pessoas. Olha, é possível empreender sem o ensino formal, mas honestamente, empreender com escala, com fundamento e para a criação de uma marca, por exemplo, é fundamental o ensino médio, o ensino técnico e o bacharelado, o ensino superior. Sem passar por esses bancos escolares, fica mais difícil, o risco é maior. Então a dica que eu daria, sim, você pode e deve estudar em excelentes escolas em que a sua formação vai te levar a fazer um empreendedorismo de fato estratégico, escalável, significativo e que vai te levar a uma marca. Então lá você vai ter um ambiente adequado, professores e pesquisadores que também são experientes para fazer isso, e terceiro, você vai ter um tempo para maturar a sua proposta e tirar ela do papel, né? E aí, o que é fundamental e diferente para quem não está no mundo acadêmico? No mundo acadêmico você tem ensino, pesquisa e extensão. Esse tripé vai dar a base para o jovem empreender, tá? Então quem não está numa boa escola não tem acesso a esse tripé, e daí a dificuldade de empreender aumenta enormemente, e o risco também. Então qual que é a ideia? Entrar numa boa escola, seja do ensino médio, ensino técnico ou superior, e buscar esse apoio, né, do ensino, da pesquisa e da extensão para as suas ideias saírem do papel e realizar em alto nível as suas propostas. Pois é. Então, quando a gente também está falando do ensino, né, seja ele no colégio, seja ele na faculdade, muitas vezes a pessoa acha que é apenas a sala de aula. Mas, na verdade, as atividades extracurriculares, que incluem empresa júnior, iniciação científica, grêmio, outras atividades, por exemplo, de extensão e benefício a microempreendedores e à sociedade, vai formar o perfil e as competências necessárias para que esse jovem possa efetivamente formar as suas preferências e também dar a experiência suficiente para que ele possa empreender, né? Então, fazer essas atividades para além da sala de aula é fundamental na formação desse perfil e dessas competências. Esse foi o resultado, inclusive, de uma pesquisa que nós realizamos com inúmeros jovens do ensino médio e técnico e que foi comprovado com o nosso modelo que nós criamos, de que essas atividades que são extra sala de aula, elas acabam por formarem o jovem, formar o seu interesse e, principalmente, a que esse jovem tenha plena condição para que ele possa empreender. Foi isso que nós comprovamos com 4 anos de pesquisa sistemática com jovens do ensino médio. Então, veja, hoje nós estamos num mundo que é um paradoxo. Está cheio de informação, mas também está cheio de desinformação. Qual é o caminho mais seguro? De fato, observar instituições sérias, profissionais sérios, professores e pesquisadores sérios. São pessoas que dedicam sua vida a isso, né? Dar atenção a aventureiros, no primeiro momento pode parecer super sedutor, mas o que realmente funciona? O que realmente funciona é uma formação. E daí eu uso a metáfora, né, de uma árvore. Quanto mais alto é a árvore, maior é a raiz. E o que é a raiz? A raiz é a educação. Então busque a educação de qualidade. Entenda que se você quiser alcançar níveis mais elevados na sua vida, você tem que investir na base, e a base é a educação. Então, é sedutor, né, uma formação rápida, né, que às vezes leva uns 15 minutos, 1 hora, e muita gente tem falado, olha, fique rico, famoso, ganhe muito dinheiro em pouco tempo. Com todo o respeito, pode até acontecer, vai ser raridade. Qual é o fato? O fato é que se você buscar informação, se você se educar, se você der espaço a professores e pesquisadores sérios na área de empreendedorismo, você vai crescer com segurança, com base
e com fundamento. Esse é o convite que eu faço a todos, para que possam se dedicar verdadeiramente a uma carreira empreendedora realmente promissora e que possa voar alto, né? Não fazer voo que a gente chama voo de galinha, né? Um voo, você voa e cai, você voa e cai, e acaba desistindo, né? Quando na verdade não. Se você tem uma formação adequada, a sua base é sólida, você cresce bastante com isso. Então, o estágio é um instrumento fundamental na formação de qualquer jovem, seja no ensino médio, no ensino técnico ou no ensino superior. O estágio é algo fundamental na formação dos futuros profissionais. E aí o empreendedorismo ela entra também. Por quê? Porque nos programas gerados pelas empresas, né, você pode explorar o potencial desse jovem por várias questões, pelo aspecto técnico, pelo aspecto humano, mas também pelo seu potencial na resolução de problemas, né? E com isso, né, por meio do estágio, a pessoa consegue desenvolver as suas competências e capacidades para poder resolver problemas. Isso é interessante para a empresa, é interessante para o jovem na sua formação, na sua vida, carreira e trabalho, né, essa perspectiva de resolução de problemas. Então, é possível, de fato, né, causar uma grande sinergia entre o estágio, as primeiras experiências profissionais e a formação empreendedora desse jovem na resolução de problemas que a própria empresa convive. Fazendo o quê? Resolvendo problemas que ela tem na sua gestão, mas também gerando novos produtos, novos serviços, abrindo um horizonte para novos mercados, novas possibilidades. E tudo isso começa com os primeiros passos. Daí o estágio é fundamental nessa trajetória. Pois é, né? Então as nossas pesquisas elas geram um conhecimento que ainda não está acessível, né, à maior parte da população. Mas mulheres compõem 50% da população. Mulheres negras, elas têm boa parte dessa parcela, né? Se nós considerarmos negras e pardas, a gente está falando de cerca de 40% da nossa população, né? E o que a gente descobriu com as nossas pesquisas? Os negócios desenvolvidos por mulheres negras, elas têm características tanto que favorecem esse negócio, que é, por exemplo, eu vou desenvolver um negócio que tem a ver com a negritude. Então, é um negócio chamado de nicho. Então, é bacana, desenvolve uma solução apropriada. Então, por exemplo, um tratamento capilar adequado a mulheres negras, né? Um produto específico para esse tipo de necessidade. Então, isso é um ponto positivo. Por outro lado, há muitas questões que desafiam essas mulheres empreendedoras negras. Acesso a capital é mais difícil. Acesso ao conhecimento do empreendedorismo e da gestão, o desconhecimento de mecanismos financeiros para poder gerir os negócios. E tudo isso a gente constatou e complementado por algo que, lamentavelmente, ocorre, mas a gente tem como lidar com isso, que é o preconceito racial, né? O preconceito, a exclusão social existe nesse segmento. E, evidentemente, que esse tem que ser o compromisso de qualquer profissional sério, né? De que a gente não precisa ser negro ou negra para entender que isso é um direito que todos nós temos que ter, o respeito a essa diversidade e a essa situação. Por isso que nós temos dedicado o nosso tempo a fazer pesquisas e gerar conhecimento que impacte a vida dessas mulheres, nesse caso mulheres negras, sobretudo aquelas que estão nas periferias e que têm grande dificuldade para poder empreender. Perfeito. Então, a gente tem as pessoas negras, né? Homens, mulheres, crianças, jovens, idosos, e todos eles têm necessidades e demandas específicas. O que, por exemplo? Uma alimentação específica que vem das suas origens e tradições culturais e religiosas, a vestimenta, o calçado, a beleza, né? Então, como você lida com o cabelo, como que você lida com a beleza das pessoas negras. Você também tem possibilidades inúmeras de educação, porque muitas dessas pessoas não se reconhecem como da sua origem e acabam apagando isso da sua trajetória, né? É o que a gente chama de esquecer a sua história e fazer com que a pessoa não conecte, né, com as suas origens, suas tradições, a sua cultura, a sua religiosidade. Hoje o Brasil está caminhando melhor nesse sentido, mas há um caminho muito grande para que muitos negócios, mas em todas as áreas, comércio, indústria, serviço, possam atender a esse segmento. Então, por exemplo, eu quero citar um caso, né, que tentou confrontar essa situação
que eu acabei de dizer, né, é um comercial de uma grande empresa automobilística em que aparece uma mulher branca e um homem negro. E aí uma amiga se encontrando, né, num contexto ali numa praça, e a amiga comenta: nossa, você é uma pessoa cada vez mais importante, já está andando com motorista particular. E a mulher branca dizendo para a amiga, dizendo o seguinte: não, mas ele é meu marido. E aí o que acontece? O comercial diz em seguida, está na hora de você mudar os seus conceitos. Então o Brasil, ele ainda não conhece o seu próprio país, né? E daí moram as oportunidades, os negócios para as pessoas negras explorarem comércio, indústria, serviço. Tem muita coisa para ser explorado, é muita oportunidade, né? Mas que aí todos os segmentos e negócios podem se adaptar a essas demandas. Por exemplo, o idoso, né? Também tem que haver adaptação. As mulheres, tem que haver adaptação. Uma outra adaptação que a gente percebeu é que a indústria automobilística, surpreendentemente, até o século XX, não contemplava várias das demandas que as mulheres tinham, né? Então, por exemplo, hoje os carros têm mais porta-treco, ela tem mais luminosidade, ela tem mais espelhos. E tudo isso, o que é muito interessante é que a indústria automobilística era muito focada no gênero masculino. Mas hoje, né, com a presença cada vez maior e as decisões do consumo de carros, por exemplo, está mais na mão das mulheres, seja por consumo próprio, por influência das mulheres e seus parceiros e parceiras, o que começa a acontecer? Na verdade, a indústria automobilística percebeu isso e hoje cada vez mais os carros têm a influência do gênero feminino, o que é bastante interessante do ponto de vista do consumo, da adequação e da melhoria dos produtos e serviços. Olha, essa pergunta da diversidade para os jovens é muito importante. Por quê? O nosso mercado é diverso. O Brasil é um dos países mais diversos do mundo. Em gênero, raça, questões religiosas, perspectivas. Nós temos regionalidades, né? Então a região norte, centro-oeste, nordeste, sul, sudeste, cada região, cada estado, município tem uma realidade diferente, distinta. Né? Então o Brasil é um palco extremamente importante para a diversidade. Então o jovem, né, que está lá no ensino médio ou mesmo numa faculdade, ao reconhecer a riqueza que essa diversidade traz, é um grande caminho para que ele possa exercer a sua profissão, o seu trabalho, para que possa entregar produtos e serviços extremamente adequados a essas realidades diversas. Ao mesmo tempo, né, e eu acho que eu vi uma frase importante, às vezes o Brasil não conhece o próprio Brasil, né? Então produtos, né, acabei de voltar da região amazônica, você tem o açaí, o cupuaçu, e muitas vezes esses produtos não chegam até o mercado do sul e sudeste, por exemplo, né? Então, só para dar esse exemplo, para explicar o potencial que nós temos enquanto país, né, para explorar essa diversidade mesmo internamente. Nós podemos exportar isso, mas nós também internamente temos um grande potencial para explorar essa diversidade. Ou seja, qual é o meu convite ao que estão assistindo nesse vídeo? Reconheça ao seu redor essa diversidade. Raça, gênero, credo, cultura, religiões, localidades, e toda essa diversidade vai te ajudar a ser o melhor profissional, seja internamente na sua equipe, né, seja de forma externa, enquanto clientes ou parceiros, né, em que você possa explorar essa diversidade a favor dos seus negócios. Pessoal, cada vez mais é preciso alinhar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente e aquilo que a gente faz. Muitos jovens estão ansiosos, né, sobre o seu futuro, sua carreira. Isso faz parte. Isso fez parte da minha geração, faz parte da geração atual. Mas o que a gente precisa ver e pensar para o futuro? Nós temos que alinhar, né, ganhar dinheiro, ter uma boa carreira, ter uma boa qualidade de vida com propósito, né? Então, criar soluções, mecanismos que possam ajudar a economia, que possam ajudar a questão ambiental e também possa ajudar as questões sociais. Na hora que eu consigo fazer esse alinhamento, eu consigo de fato ter a plenitude da minha realização. Então você que tem seus 15 anos, 16, 17 anos, preste muita atenção, né, nesse alinhamento, né? E uma dica que eu daria também
era muito importante vocês conhecerem profissionais que são mais maduros, que estão mais experientes, mais anos rodados, para entender se aquele conjunto que essa pessoa tem, né, na sua vida, no seu trabalho, na sua carreira, se é o que te interessa. Se for algo que te interessa, procure investigar quais foram os desafios que essa pessoa viveu, né? Procure investigar quais foram os preços que essa pessoa pagou para chegar onde ela chegou. Esse é o convite que eu faço a você. Não basta apenas escolher um curso. É preciso que você escolha um estilo de vida, que você escolha um caminho que equilibre todos os aspectos da sua vida. Isso vai fazer com que você faça escolhas mais acertadas, equilibradamente, respeitando quem você é e o que você quer ser. Pois é, eu tenho dois casos que eu acho que vale a pena contar. Um deles de um estudante que nasceu no Capão Redondo, uma realidade social muito desafiadora, e ele ganhou uma bolsa integral, né, e foi estudar. E ele, após ter se dedicado tanto ao ensino, mas também às atividades extracurriculares, ele foi presidente de uma empresa júnior, depois ele se dedicou a uma iniciação científica. Hoje ele se tornou um professor pesquisador na área de administração, acabou de voltar, né, da Inglaterra, em que ele ganhou uma bolsa, né, para terminar o doutorado dele, e ele saiu de uma realidade completamente adversa e hoje ele está numa carreira internacional. Ou seja, pela educação ele transformou toda a realidade da vida dele. E o segundo caso, que acho que vale a pena compartilhar, né, é de um estudante que começou também sem nada, né, e ele começou a arregaçar a manga, a realizar as festinhas na faculdade, e com pouco dinheiro ele ia juntando, fazendo mais coisas. Ele começou a se interessar em aprender como fazer aplicativos, numa época que ninguém sabia fazer aplicativo, ele aprendeu a fazer. E esse ex-aluno, né, que hoje está numa carreira sensacional, numa das minhas aulas eu disse assim: nunca deixe de buscar o melhor. Sempre procure as melhores referências para que você possa empreender bem, né? E esse ex-aluno, uma vez, ele saiu numa capa de uma grande revista de mercado, né? Eu estava andando na Avenida Paulista e vi a foto dele nessa revista. E entrei em contato com ele, ele falou: professor, venha me visitar, eu queria falar com você. E daí ele falou: olha, essa lição eu levo para a minha vida. Hoje eu tenho 2 negócios, cada um desses negócios vale 60 milhões de reais. E professor, eu devo falar para você, leve para as suas turmas, leve para os jovens a seguinte mensagem: nunca abra mão do melhor. E foi isso que transformou a minha vida. Eu fui atrás de uma brasileira que trabalhava no Vale do Silício, ela transformou a minha vida e eu segui a sua dica, a sua recomendação. E hoje, se eu tenho 2 grandes negócios, é em virtude desse contato que eu estabeleci com essa pessoa. Então, as 2 histórias são estudantes que partem do nada e hoje estão em carreiras de extremo destaque, investindo na educação, na formação, experiências em ensino, pesquisa, extensão de alto nível, e levaram eles a um outro patamar, né? Veja, essa é uma pergunta extremamente importante para todos os jovens que nos ouvem. Todos nós estamos aqui nesse planeta Terra para fazer a diferença, cumprirmos uma missão. Então qual é o convite que eu faço a todos? Que preste atenção ao seu redor. Muitas pessoas precisam de apoio, precisam de ajuda, de transformação. Às vezes é uma pessoa idosa que precisa de mais tempo, mais espaço. Às vezes é o seu irmão ou primo que precisa de um apoio para poder tirar as ideias do papel, né? Então, às vezes, você também está observando que uma escola precisa de uma reciclagem. Você está observando que o seu bairro precisa de mais segurança, precisa de mais apoio. Seja o que for, ao seu redor tem inúmeras oportunidades para que você possa fazer a diferença, mesmo que você ainda seja muito jovem. A sua energia, a sua força, às vezes a sua falta de experiência é um grande caminho para que você possa fazer a diferença na vida das pessoas. Nós estamos aqui não de passagem, não para sermos um coadjuvante. Cada um de nós pode protagonizar ideias, propostas, arregaçar a manga. Procurem ser muito felizes com o que vocês fazem, alinhem seu propósito de vida com o seu trabalho e com a sua carreira. Esse é o caminho que eu acho que todos deveriam percorrer para chegar aonde devem chegar. E veja, nós estamos aqui para voar alto, nós estamos aqui para sermos protagonistas. Esse é o meu convite que eu faço para que vocês trilhem esse caminho e que busquem o seu melhor e que busquem realizar aquilo que faça sentido
né? Que você acorde todo dia feliz, motivado, para que você possa realmente alcançar o topo que você pretende, né? Cada um de nós tem os seus sonhos, as suas pretensões e o seu propósito. Cumpra isso. Então, como eu disse, né, para que o jovem possa empreender bem, tem que investir em escolas sérias, professores, pesquisadores que têm se dedicado a esse campo. Eu vou fazer um convite aqui a vocês, né? Nós criamos um curso bem curto de empreendedorismo para aqueles que estão começando uma trajetória. Eu faço esse convite, né? Ao final vocês vão ter o acesso a esse curso que não tem custo, é gratuito para todos os jovens, acessível e que as pessoas possam trilhar os seus primeiros passos dentro do campo do empreendedorismo. Empreender significa você se descobrir, você praticar português, matemática, ciência, você também ter a oportunidade de se testar comunicação, liderança, trabalho em equipe. Todos esses conhecimentos vão fazer toda a diferença ao longo da sua vida. Então, o nosso convite é que você possa fazer esse curso inicial, né, para que você possa dar os primeiros passos, mesmo que você não tenha muita experiência, nem tão pouco recurso. Vocês estão todos convidados a fazer esse curso, que é um curso introdutório ao empreendedorismo. O Brasil é um país que encerra uma série de desafios e oportunidades. Nós podemos criar soluções para as pessoas mais idosas, mulheres, crianças, jovens, público LGBTQIA+. A gente tem muitos segmentos e públicos e realidades em que a gente tem como contribuir e transformar a realidade dessas pessoas. Você que é jovem tem uma oportunidade única na sua mão. Utilizar seu conhecimento, a sua força de vontade e a sua pouca experiência como energia para você transformar. Então veja só, independente da carreira que você vai escolher, lembre-se que dedicar-se àquilo que você acredita, que você quer fazer a diferença e que você possa usar seu conhecimento auxiliado por professores e escolas é um excelente caminho. Mas de repente você fala assim, mas eu não sei nem o que eu posso fazer. Fique próximo de pessoas que, por alguma razão, sabem. E aí você vai aprender, tomar gosto pela questão e aí você vai encontrar o seu próprio caminho. Então, no início de uma trajetória, você precisa de apoio, você precisa de assessoria e de pessoas mais experientes que te dê impulso para que você cresça e que você voe. Então, o meu recado a todos e a todas é que nunca deixe de buscar o seu propósito. Nunca deixe de buscar realizar e ser protagonista. A gente está aqui, não é de passagem, a gente está aqui para podermos realizar uma missão. Consiga e busque encontrar o seu propósito, a sua missão. Esse é o meu convite aqui, que cada um de vocês possa ter uma vida, trabalho e carreira que sejam plenas, né? Que sejam efetivamente o seu orgulho de uma grande trajetória que é a nossa vida.